Saúdo a todos os irmãos, aqueles que eu não deu tempo falar, não deu tempo abraçar. Estamos aqui em família, no nome de Jesus. Amém? Você que é nascido de novo, você que foi enxertado em Cristo, você que se tornou membro do corpo de Cristo, saiba que você é também um guardião das verdades do Senhor. Amém? Por esses últimos meses, o Senhor tem incomodado, nos trazido essas verdades, para que mantenhamos a guarda, mantenhamos o alerta sobre as suas verdades, sobre aquilo que faz parte do fundamento da igreja, aquilo que faz com que a igreja se mantenha viva, perseverando, caminhando em direção ao alvo. Amém? Mês de julho nós falamos aqui, nós ministramos aqui a palavra do Senhor através da vida de Litico. Nós falamos sobre um tema. Quem lembra o tema que Litico falou? Quem não esquentou o cérebro ainda com as coisas desta vida? O cérebro está fritando. Quem lembra? Litico deu uma ministração aqui, no mês de julho. Qual foi? Oi? Criação de filhos. Tomaram café, não? Não tenham medo, amados. Se o tico e teco não funcionou, hoje é domingo, se amanheceu meio preguiçoso. Então, Lide falou sobre criação de filhos. E não foi à toa que essa ministração foi trazida para os irmãos. Amados, a igreja do Senhor está sob ataque. Se você não se deu conta disso ainda, abra seus olhos, seus ouvidos, sua mente. Os princípios e valores do Senhor estão sob ataque. Não somente nos dias de hoje, já vem há algum tempo, mas tem se intensificado nos últimos dias. Então, em julho nós falamos sobre criação de filhos, porque há uma importância muito relevante, uma importância gigantesca falarmos sobre a criação dos nossos filhos, porque eles são a continuidade da igreja do Senhor enquanto Ele não vem. Amém? No mês de agosto, outra palavra foi ministrada através da vida de Nancildo. Nancildo trouxe um outro tema aqui. Quem lembra do tema que foi trazido? Santidade e pureza. Santidade e pureza não só para os solteiros, mas para toda a igreja. Todo mundo precisa andar em santidade e pureza. Em tempos em que estas questões estão sendo relevadas, estão sendo desprezadas. Não há necessidade de você se preocupar com isso. A relativização dos princípios e verdades do Senhor estão sendo colocados em segundo plano, amados. E isso, com certeza, tem preocupado o coração do Senhor em fazer com que a gente se depare com essas verdades mais uma vez. O que nós trouxemos não foi nenhuma novidade. Andar em santidade é uma das primeiras palavras que a gente recebeu quando se converteu. Porque a gente sai das trevas e vem para a luz do Senhor. Como é que a gente vai continuar andando em trevas na presença do Senhor? Mas o inimigo trabalha para ir relativizando isso, para colocando na nossa mente que não é bem assim as coisas, que não precisa desse radicalismo todo, desmistificando o processo, fazendo com que você enxergue algo para poder banalizar, para poder diminuir, e dizer para você que essas coisas não precisam ser dessa forma. Amém. No mês passado, nós falamos sobre outro tema, outra ministração através da vida de Diógenes. Quem lembra qual foi o tema que foi falado? Está mais fresquinho, né? Lembrou mais um pouquinho?
Senhor nos fez lembrar de verdades que também estão sendo diluídas por este mundo, tá? Não há mais necessidade, você não deu certo com essa pessoa, arrume outra. E o que é mais impressionante, amados, é que nós estamos escutando isso de pessoas que se dizem homens e mulheres de Deus. Então assim, não deu certo, arrume outra, não deu certo, arrume outro. Tem muito aí. E isso, de púlpito, arrumando algumas distorções da Escritura. Ou seja, essa é a vida, né, do nosso adversário. Ele vai moldando o seu território, né, para que estas verdades sejam minadas na nossa mente. Que aquilo que você aprendeu como pilar, como fundamento da fé, não é bem assim. O povo deu uma exagerada a isso, foi lá no tempo, lá atrás, a igreja evoluiu, a palavra de Deus está desatualizada. Vocês já estão ouvindo isso? A gente tem falado sobre isso aqui. Há várias pessoas do mundo evangélico, né, falando que a palavra de Deus está precisando de uma atualização. Porque essas coisas que estão escritas hoje aqui na palavra, que chegaram até nós no passado dos séculos aí, elas estão defasadas da realidade de hoje. Por isso que tem coisa aqui que não deve ser mais praticada. Cuidado, a palavra do Senhor, através da própria fala de Jesus. Cuidado para que ninguém vos engane. Amém? E hoje nós vamos falar sobre relacionamento entre irmãos. Vocês acreditam que esse tema, amados, é um tema que precisa a gente estar falando sobre ele? Ou vocês acham que esse tema, o inimigo, o adversário, diz, não, esse aqui está tudo bem, está tudo certo, vamos deixar isso de lado aqui, vamos deixar eles rolarem aí do jeito que a coisa está, porque está bom assim. Certamente não. E mais do que nunca, hoje em dia também, há toda uma ação do reino das trevas, há toda uma ação do reino celestial da maldade, trabalhando para que eu e você deixemos de lado essas verdades que o Senhor nos ensina desde sempre. Né? As coisas que a gente vai falar aqui, queridos, eu as escuto, eu as vejo, eu procuro praticá-las há mais de 30 anos. E muitos irmãos seguem fazendo isso. O que está mudando no dia de hoje? É que hoje você tem outros adversários que alguns anos atrás você não tinha. Então, foram somados aí os adversários que a gente tinha lá atrás, com mais alguns que chegaram aí recentemente, junto com o princípio das dores, junto com um monte de coisas também está minando o seu tempo, o nosso tempo, desvirtuando as prioridades, machucando nossos lares e deixando para o segundo plano essas verdades que envolvem a nossa natureza, a natureza de relacionamento entre os irmãos. Então, o nosso intuito hoje aqui, amados, é a gente relembrar também essas verdades, tá? Que eu sei que muitos de nós se enfraqueceu em relação a elas. E isso não acontece à toa. E muitas vezes você nem percebe. É sutil. Quando você vê, já tomou conta. E aí você já não está querendo muito se aproximar de alguns irmãos. Né? Você já está envolvido, o seu tempo já está tomado com tantas outras coisas, que você vai se distanciando e você vai esfriando na fé, você vai se afastando do convívio dos irmãos, e de quebra vem, a reboque vem os enganos, né, as mentiras, e você passa a acusar aqueles irmãos que antes você se relacionava com eles, você passa a acusá-los de que você foi abandonado, né, que a igreja não é mais a mesma. A
gente vai escutando essas frases, e é sempre daqueles que muitas vezes já estão cegos, não conseguiram ver ainda. O Senhor se preocupa, amados, conosco. Diz a palavra de Deus que o Senhor nos conhece antes de sermos formados no ventre da nossa mãe. Você crê nessa verdade? Amém? Então o Senhor conhece a mim, conhece a você intimamente. Por quê? Porque eu e você somos únicos. Não existe outro aqui como eu, tá? Não tem outro como Nancildo, como Carlos, como Litico, não tem outro como você. Por isso que Deus conhece você no seu íntimo, no seu indivíduo, né? No seu intelecto, em tudo aquilo que você é, representa, faz. Então o Senhor te conhece. Amém? E no coração do Senhor há todo um desejo, né, de que essa essência do relacionamento entre os irmãos se mantenha, porque ela faz parte do seu propósito. A realização do propósito de Deus, como família de muitos filhos semelhantes a Jesus, não há como prosseguir com ela sem essas verdades que permeiam, que se juntam, né, que dizem respeito aos relacionamentos entre os irmãos. A gente vai fazer um passeio pelas Escrituras, vendo muitas coisas que talvez você até se surpreenda, porque faz tempo que você não faz, tá? Mas que a palavra de Deus recomendou que se faça, para que a vida da igreja pulse, né? A igreja não é uma organização, ela é um organismo vivo que pulsa, que é dinâmico. Então ele precisa ver os seus membros se relacionando, pulsando, porque quando você foi enxertado em Cristo, você se tornou membro do corpo dele, amém? Diz ao cabeça, eu e você somos os membros desse corpo. O corpo dele é a igreja. Então, você precisa se movimentar lá, é o que a gente aprendeu sempre, né? O membro que não se movimenta, ele atrofia e ele se perde. Então, você tem uma justa cooperação quando você foi inserido no corpo de Cristo. Você não é mais um. Ou você não é só um. Né? Você é um, né, e faz parte do corpo, porque o Senhor nos tornou um nele. Salmo 133, o verso 1 diz assim. Veja que a palavra de Deus traz essa verdade, amados, antes de que a igreja fosse instituída. Um versículo que acompanha a vida da igreja desde sempre. Aqui e acolá a gente faz uso dessa verdade. Ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. 30 e tantos anos atrás, estava comendo fui para a casa de Nancildo para a gente ter uma comunhão lá com uma pizza. Essa história da pizza, alguns aqui conhecem, mas eu não vou entrar em detalhes nela aqui. Mas um dos textos que a gente leu naquele dia, estando em comunhão comendo aquela pizza, foi esse aqui. Viverem unidos os irmãos. Isso é bom e é agradável. Duas coisas, amados. É bom e é agradável. Não é só bom, é agradável também. Então, essa é uma verdade que precisa ser cultivada. Esse texto é um texto que nos Salmos ele é aplicado às canções. Um Salmo de Davi, era aplicado como louvor. Se cantava esse salmo nas peregrinações do povo de Israel para Jerusalém, a participação das festas anuais, Páscoa, a festa das semanas, todo o povo judaico é cheio de festa. Então, é um salmo de peregrinação. As pessoas cantavam essa verdade aqui ao longo da sua caminhada, porque eles tinham uma visão de caminharem juntos e cantando até chegar lá, naquilo que eles acreditavam.
e estar juntos eles se sentiam agradável ali. Né? Essa verdade chega até nós, né? Porque isso é verdadeiramente bom e agradável. Se você, meu querido, se sente mal, não, eu não vou na casa daquele irmão, não. Ou você não quer estar junto com ninguém, reveja o seu coração. No corpo de Cristo, não dá para a gente sobreviver, ter a nossa fé em nível de sobrevivência, se a gente não se relacionar uns com os outros. Nós precisamos estar ligados à fonte, né, que é o Senhor, e a partir dele nos relacionarmos. Já no ambiente da igreja, ele mostra um texto para vocês, que eu acho que esse texto Jesus colocou ele com a mão assim, ó. Eu vou deixar um texto para vocês aqui como igreja, vou colocar ele com a mão aí no coração de vocês, para lembrá-los. Colossenses capítulo 3, do 12 ao 17. Uma palavra que não é novidade para nós, mas ela é muito forte. Porque ela nos convida, ela nos convoca, na verdade, a lembrarmos do suprassumo das verdades do Senhor, no que diz respeito a esses relacionamentos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Você é eleito de Deus, querido. Amém? Se revista dessa verdade. Santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Texto completo, certo? Sim ou não? Aqui nós temos a presença de muitas verdades que batem à nossa porta e exigem de nós a prática. Consolidado aqui, ó, tudo juntinho, num lugar só, em que o apóstolo recomenda isso para os irmãos daquela igreja, daquela localidade. E daqui dentro tem de tudo um pouco, o amor do Senhor como sendo o vínculo de toda a perfeição. Queridos, a palavra do Senhor tem muito a nos ensinar sobre essas verdades, tá? Muito. Nós vivemos diversas situações, circunstâncias, responsabilidades e também conflitos. Nesse auditório, há irmãos que já se embicaram, né? E nos relacionamentos que ocorrem na igreja, isso pode acontecer naturalmente. Porém, o Senhor tem solução para todas essas coisas. Porque há um monte de coisas que necessitam serem praticadas antes que esse conflito se estabeleça. O conflito acaba acontecendo porque a gente não observa algumas outras coisas. Então, nós temos muitos desafios, e eles são grandes, tá?
para manter isso vivo, os desafios são enormes. O Senhor tem nos ensinado isso, através da doutrina dos apóstolos também, e são ensinos que são fundamentalmente essenciais para que a igreja se mantenha viva no amor de Cristo. Amém? A igreja possa viver em harmonia e de acordo com a vontade do Senhor. Porque nós, o alvo final disso é poder saber que a gente está fazendo a vontade do Senhor. Observarmos essas verdades que a gente leu aqui no texto de Colossenses, para a realidade do mundo, queridos, isso não é um negócio que vale a pena. E olhe só, isso está acontecendo dentro da igreja. Não raro você escuta também líderes religiosos, pessoas de influência na sociedade, envolvidas no mundo evangélico, rejeitando estas coisas. Rejeitando que você se relacione, que você visite a casa do seu irmão, que você parta o pão com ele. Essas coisas estão sendo rejeitadas. E nós, se não observarmos isso, isso acaba sendo um peso. Uma série de outras coisas em que nós dividimos o nosso tempo hoje, estar com os irmãos, se relacionar com os irmãos, rever as mesmas coisas, partir o pão de casa em casa, perseverar unânime nas orações. Isso começa a soar como um peso, Mas, de novo, isso, toda semana, isso, o tempo todo, esse negócio. Eu já sei como é que é, eu já fiz isso, eu já fui muito intenso, hoje eu não posso mais. Essas coisas vão, assim, rondando os nossos corações. Mas devemos lembrar que o Senhor foi quem lançou isso. E isso não pode ser peso para nós, porque Ele falou que Ele não seria um fardo. Ele disse que o fardo dele era o quê? Era leve, E que o jugo que ele tinha era suave. Então, assim, quando você está pesado, quando você não está suave, você está carregando outro tipo de peso, que não tem a ver com aquilo que o Senhor nos trouxe. João capítulo 13, verso 14 e 15, traz a cerimônia do lava-pés. Jesus trouxe esse processo do relacionamento ao mais alto nível. Porque esta ação, naquele tempo, já trouxe um escândalo para aqueles homens. Pedro falou que, Senhor, tu não vai me lavar os pés nunca. E Jesus fala para ele assim, se eu não lavar os pés, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Irmãos, está na natureza da nossa relação essa palavrinha e tantas outras que estão a ela relacionadas. Essa expressão, uns dos outros, ela está no fundamento da fé. Ela está viva no Senhor, entre nós, pelo menos assim que deve ser. E a palavra de Deus está repleta delas. Expressões como uns aos outros, uns dos outros, uns pelos outros, uns para com os outros, reciprocamente.
mutuamente nos revelam mandamentos da vida de Cristo. Não é para ser vivida de forma isolada. Há em curso, não só no Brasil, mas em muitas partes do mundo, um movimento chamado desigrejados. Vocês já ouviram falar? E que cresce a cada dia. Qual é a premissa básica desse movimento? É que eu não preciso da igreja para viver em Cristo. Basta só eu e Cristo e está tudo certo. Então, esse é um movimento que se agiganta. Por que ele começou? Ele começou basicamente porque o nível de conflitos, heresias, todo tipo de informação e inverdades foram sendo pregadas no meio da igreja e as pessoas foram ficando assustadas, né? Os maus exemplos, maus testemunhos. E alguém foi dizendo que você não precisa da igreja, você não precisa estar com a igreja. O que normalmente acontecia ali com um grupo especificamente, ou outro, foi se espalhando. Por quê? Porque eu acho aquele irmão chato. Aquele pastor fala sempre a mesma coisa. Aquele pastor fala o que ele não vive. Tem uns irmãos lá que também não me suportam. Então, para poder ficar tudo certo, então que eu vou seguir aqui, vou lendo a palavra sozinho, vou assistindo aqui os vídeos no YouTube. Porque o YouTube hoje está substituindo um encontro como esse aqui. Tá? Preferimos, às vezes, ficar na nossa casa para assistir outras coisas do que estar aqui. Deus nos chamou para uma família espiritual. Corpo de Cristo, que nós sabemos que é o cabeça, o Senhor, e nós somos os membros. Meus irmãos, nós não nos escolhemos, certo? Nós não escolhemos nossos irmãos, mas o Senhor nos chamou para amá-los. Então, assim, aquele irmão que você... esse irmão não tem quem aguenta esse irmão. Você tem que amá-lo, que Jesus amou. Você não escolheu, mas ele crê no mesmo Senhor. Nós temos opiniões diferentes, pensamos sobre muitas coisas diferentes, mas o nosso Senhor é o mesmo e os princípios são os mesmos que cremos. Então, o amor, como disse o texto agora há pouco, é o vínculo da perfeição. Lucas 6, 31. Esse texto é uma fala de Jesus, tá? Normalmente, irmãos, você e eu, a gente, né, na nossa essência, a gente deseja que os outros façam as coisas antes de que a gente faça. Então, Jesus deixou essa pérola para que a gente não esqueça disso. Lucas 6, 31. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Então, muitas vezes eu exijo que meu irmão vá na minha casa. Eu exijo que meu irmão me empreste dinheiro. O irmão aceite meus convites. Que o irmão faça isso, que o irmão faça aquilo. Mas eu mesmo vou ver quando é que eu posso fazer. Então o Senhor coloca em uns com os outros, uns dos outros, o mesmo nível de compromisso e responsabilidade. E você e eu não temos que fazer porque
o meu irmão faz. Nós temos que fazer porque foi assim que o Senhor disse para fazer. Eu coloco isso na frente. Então, antes de eu pedir, de lembrar que meu irmão não faz, eu vou e faço. Eu preciso fazer. E aí, cuidado com as armadilhas, porque, por exemplo, aí eu não faço, né? O irmão também não faz, então vamos levando. Então aqui eu vou trazer, queridos, alguns textos. Eu falei aqui sobre essas expressões de um dos outros, um para com os outros. A palavra de Deus está repleta deles. Uma centena de versículos. Eu separei alguns aqui que são carregados com as verdades e os princípios que o Senhor quer que a sua igreja pratique. Tá? Então, assim, isso está ligado sempre a fazer as coisas uns com os outros. Não eu fazer somente sozinho, mas que eu receba também de você. João 13, 34. Antes disso, peraí, Emerson, deixa eu só... um outro texto aqui. 1 João, capítulo 1, verso 7. Bom, será que nós temos alguma coisa que possa impedir da gente praticar isso? Quais são as coisas que são necessárias para a gente colocar essas coisas em prática? O que eu preciso? O que você precisa para viver essas verdades? Fazemos essas coisas uns pelos outros. Então, 1 João 1,7. A primeira e única condição, que é a condição que dá validade, dá o carimbo para que você coloque isso em prática, é que você ande na luz. Porque Deus é luz e nele não há trevas. Então a luz precisa estar presente, porque se a luz não estiver presente, o seu relacionamento com o irmão, ele vai ficar embaçado, certo? Ele vai ficar maculado. Não vai ficar legítimo. Né? Por quê? Como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, para manter essa comunhão uns com os outros, eu preciso estar na luz. Amém? Então, não é raro, por exemplo, você está enrolado, tem alguma coisa enrolada na sua vida, a primeira coisa que você quer é fugir dos irmãos, certo? Por quê? Porque a gente é picado por aquela desgraça da autoimagem. Deu águia aqui na minha vida, mas espera aí, eu preciso andar na luz, eu tenho que enfrentar os pastores, tenho que enfrentar os irmãos, tenho que falar com o discipulador. Então, essa comunhão só será mantida se você estiver na luz. A partir dela, esses outros esforços, porque são esforços sim, a gente não vai aqui tapar o sol com a peneira, são esforços, mas eles serão mais livremente, mais facilmente praticados se estivermos na luz. Então, João 13:34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Uns aos outros, chegou aí, ó. Vos ameis uns aos outros. Aqui não vai dizer assim, não. Ame aquele irmão que te ama. É completo. Que vos ameis uns aos outros. Aí tem um padrão. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Palavra do Senhor. Amém? Gálatas 5:13. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então aqui, amados, temos uma
aqui uma ligação entre o texto de Colossenses que a gente falou lá em Colossenses. O texto diz que o amor é o vínculo da perfeição, e a gente está vendo isso aqui, porque é o amor que conduz todas essas coisas. Se eu não tiver amor, eu nada serei. Então, para ser servo, para eu lhe servir, querido, para você me servir, tem que ter amor. Porque quem serve por obrigação, esse serviço, ele se dissolve, ele se perde. Você vai fazer uma vez, duas no máximo, depois você vai dizer, não, já fiz minha obrigação, deixa outro agora que outro vai e faz. Primeira Pedro 4:10. Aqui é o serviço um pouquinho mais completo para lembrar que você não é só mais um na multidão. 1 Pedro 4:10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Aqui eu quero abrir um parênteses, queridos. Vocês sabem o que é dispenseiros? Quem já ouviu esse palavrão aí? Cada um conforme o dom que recebeu. Você acha que você não tem o que oferecer? Ah, não, eu não estudei, eu não tive oportunidade na vida, por isso que quem faz isso melhor do que eu é aquele irmão, eu não sei fazer isso não. Sim, há irmãos com alguns talentos que outros não têm, mas aqueles que têm alguns talentos, eles não têm o talento que você tem. E que talvez você não esteja aproveitando. Porque no Senhor, você é membro do corpo de Cristo e você é apto para dar a sua justa cooperação. Amém? E o dispenseiro nada mais é do que um mordomo da graça de Deus, ou seja, você recebeu essa multiforme, justamente que a graça se manifesta de diversas formas, e uma delas está em você, porque ela não é toda comigo, ela não é toda com nenhum dos pastores, não é toda com toda a igreja, cada um tem. 1 Coríntios 14:26, quando vos reunis, cada um tem, todo mundo tem, amém? Não dorme não, hein? Não dorme não, que eu estou só na metade. Não dorme não. Amém. Efésios 4:32. Antes, olha, essa palavrinha ela carrega também, antes, várias vezes, antes, ó, não vai fazer esse negócio não, antes você faça isso. Antes sede benignos uns para com os outros. Eu não sou bom o suficiente para fazer tal coisa. A bondade do Senhor é maior na vida daquele irmão. Na minha não é não. Eu estou meio derrubado, estou aprendendo ainda. Não, queridos, a bondade de Deus lhe acompanha desde quando você foi enxertado em Cristo. Ele está lhe limpando, está limpando a mim. Então, sede benignos. Aqui uma que dá uma espinhada, né? Dá uma... Efésios 5:21. Efésios 5:21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ó, não é sujeitar por se sujeitar. Porque se sujeitar por sujeitar, a gente não quer. A gente não aguenta. A gente engole no seco aqui, ó. Me sujeitar a esse irmão, rapaz. Um dia desse, esse cabo foi discipulador dele, ele agora é meu discipulador, como é que eu vou me sujeitar? Você engole no seco, mas é no temor de Cristo. No temor de Cristo, é como você toma um comprimido com água, né? Você toma um comprimido sem água, ele não desce meio travado, né? Mas você toma com água, ele desce. Mais ou menos isso. A água aí é o temor de Cristo, que ajuda a gente engolir a sujeição. Mas ela é importante porque ela nos coloca no nosso lugar.
um lugar de equilíbrio no Senhor, porque não há ninguém maior nem menor no reino de Deus nesse aspecto. Colossenses 3,16 é um versículo dentro daquele que a gente leu, que fala de instruir e aconselhá-los mutuamente. Amados, o mundo fala assim: se conselho fosse bom, eu vendia e não pedia, não é assim? O mundo faz isso, que conselho não serve para nada. Mas a Bíblia fala que é na multidão de conselheiro que reside um negocinho chamado sabedoria. Então, eu posso e devo me aconselhar. E devo aconselhar também, porque isso é mútuo. O irmão chegar para você: meu irmão, deixa eu te dar um conselho. Eu disse: não, meu irmão, eu não pedi conselho a você. Vocês acham isso, que isso não pode... Isso pode acontecer, queridos. Isso pode acontecer e acontece. Né? Instruí-vos. Eu vejo que meu irmão está fazendo um negócio que não é recomendado, não é a melhor forma, eu posso instruí-lo. Com sabedoria, com graça. Se ele não receber, bom, paciência, mas sigamos em frente. Colossenses ainda, 3,13. Perdoai-vos mutuamente. Perdoar é fácil? A gente vai ver que o perdão, mais à frente aqui, a gente vai gastar mais um tempinho falando sobre isso. Mas o perdão é talvez a arma mais poderosa junto com o amor. O amor e o perdão. Armas poderosas que o Senhor deixou para que a sua igreja se mantenha viva, amém? Se relacionando, buscando a verdade de Cristo a cada dia e levando a sua verdade para outros, para aqueles que ainda não o conhecem. Amém. Romanos 14:13. Não nos julguemos mais uns aos outros. Você julga seu irmão? Quem tem a coragem aí de dizer assim: eu nunca julguei ninguém? Hã? Porque Jesus sabia tanto dessa fraqueza que a gente tem, queridos, que ele já deixou lá escrito. Isso está na fala dele, foi reproduzida pelos apóstolos, porque o julgamento de vidas é padrão do ser humano. Ih, isso aí, sei não. Você certamente já foi julgado sem saber, e certamente você julgou, mesmo assim não tendo muita intenção, mas você julgou. E nós precisamos tomar muito cuidado com os julgamentos. Do julgamento pode acontecer a transmissão de uma maledicência, de uma fofoca. Eu atribuir uma coisa que meu irmão fez sem que ele tivesse feito, que ele teve a intenção de fazer ou de falar, sem que isso realmente tenha acontecido. E para isso tem a palavra para nos proteger. Vai lá. Pai, aquele dia eu vi tu assim, tu falou assim. Foi isso mesmo que tu quis dizer? Muito cuidado com os julgamentos. Tiago 5,9. Não vos queixeis uns dos outros. A gente se queixa? Ora não. Ora não. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Gente, está registrado lá no início, certamente essas queixas existiam e hoje elas não foram embora. Romanos 15:7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros. Acolhimento. Parece uma coisa que não está muito aqui na primeira prateleira. Por isso que eu falei para vocês que tem coisas que a gente nem observa. O que é acolher, gente? Como é que a gente se acolhe um ao outro? Não é acolher só os irmãos que acabaram de se converter. O acolhimento é algo tão amplo. E a essência do acolhimento é o quê? É que aquele irmão ele se sinta bem onde ele está. Se ele está perto de você, você tem que promover que ele se sinta bem perto de você. Ele se sinta agradável perto de você, que ele não se sinta constrangido. Ai, não, vou na casa daquele irmão não, porque aquele irmão é chique, aquele irmão
tem mais dinheiro do que eu não vou saber me portar na casa dele. Não, o acolhimento é uns aos outros, ou seja, todos nós temos condições de colocar isso em prática. Amém? Tiago 5,16, tradicionalíssimo: confessai, pois, vossos pecados uns aos outros. A gente faz isso, né? Só que a gente não faz como deveria fazer. Então, assim, eu pequei, eu digo, eita Deus, e agora, para que lado eu vou? Peraí. Deixa eu ver aqui, deixa eu orar primeiro. E eu vou tateando aqui, para ver para quem eu confesso. Eu vou confessar já pensando que o irmão não me dê nenhuma chibatada. Então eu vou naquele irmão que é mais tranquilão, né? Eu fico meio que escolhendo. Então uns aos outros é uns aos outros mesmo, é quem tiver na minha frente. Obviamente que há situações, queridos, que necessitam de um cuidado maior, não para proteger ninguém, não para passar a mão ou pano para ninguém, mas por conta das consequências que pode haver na vida daquele irmão que infelizmente veio a cair. Então, uns aos outros devemos lembrar que não há aqui um sumo sacerdote aqui, um presbítero específico, de alguém que a gente só vai confessar para ele ali, para ninguém mais ficar sabendo. 1 Tessalonicenses 5,11, o clássico: orai uns pelos outros. Você ora pelo seu irmão? Sim ou não? Amém? Mas você também não ora não, que eu sei. Irmão, vou orar. Não vai, não ora. Né? Irmão, você está orando por mim? Aí o cabo balança a cabeça feito lagartixa. Orar uns pelos outros, queridos, é compromisso. Se você fala que vai orar, meu amado, ore. Porque senão você quebra isso, ó. Além de ficar sujeito a contar uma mentira para o seu irmão. Tá? Então, se você fala que vai orar, ore. Se o irmão pedir oração para você, ore. Né? Porque, senão isso entra num fluxo da conveniência, tá? Fluxo da conveniência. Ô, meu irmão, estou orando por você. No meio daquela conversa, né? Conversa rodando, estamos orando por você, eu e minha família. Quando, filho, você orou? Quando? Então, esteja alinhados nisso. 2 Coríntios 13:12. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Alguém não sabe o que é ósculo? Ósculo, palavra bonitona. Beijo. Saudar com beijo. Olha, queridos, pela graça do Senhor, ação do Espírito Santo, o Senhor conhece o seu coração. Não se constranja, não se furte a não vou praticar isso não, porque o irmão pode entender isso errado, né? Dar um beijo nele, né? Eu não quero avançar nessa seara não. Vou dar um exemplo para vocês. 27 anos atrás, na casa de Nancilde, que nessa época eu acho que ainda quem morava lá era Eric, ele não estava morando lá ainda. A gente teve uma reunião lá com os irmãos, vários irmãos lá. Essa reunião começou às 7 horas da noite, nessa época eu trabalhava no banco ainda, e eu saí do banco direto para lá. Eu cheguei, a reunião estava rodando. E tinha alguns irmãos que tinham sido convidados para essa reunião. Irmãos novos, inclusive, que tinham acabado de estar conosco. Alguns com experiências em outras congregações, mas tinha algumas pessoas lá. E como eu cheguei atrasado, eu não quis atrapalhar o mover que estava. Os irmãos estavam orando ali e tal. Só que eu chego, tá, Eric de um lado, assim, e Fabiano, que é um irmão presbítero lá de Souza, e Fabiano estava do lado dele. Eu pego, me enfio no meio dos dois, e abraço um de um lado, e abraço o outro do outro. E tá com um beijo em cada um, e depois eu fico alisando a cabeça dos dois ao mesmo tempo assim, né? Porque eu queria chegar de forma discreta, né? Não atrapalhar ali a oração. Aí tinha um casal que tinha acabado de chegar na igreja.
Eu só fiquei sabendo disso depois, através de outro irmão, que eu não lembro quem foi que me falou, se foi Litico ou se foi, acho que foi Litico que falou isso para mim. E a irmã chegou para o marido e disse assim: ei, nós estamos no canto errado. O cara chegou aí e abraçou o outro e beijou e ficou alisando a cabeça do outro. Como é que pode um negócio desse? Amados, é loucura, né? Quem não compreende isso vai realmente achar estranho. Mas isso não deve nos impedir, tá bem? Saúde seu irmão sempre. 1 Coríntios 12, 25. Cooperem os membros em favor uns dos outros. Romanos 12, 10. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 15, 14. Aptos para vos admoestardes uns aos outros. Eu não vou admoestar, ou seja, chamar a atenção do meu irmão, porque eu sou novo na igreja. Então eu não tenho nem cacife para isso. Não, querido. Que não tem essa barreira, não. O negócio, a pessoa lá, o irmão precisa de uma admoestação, de ser chamado a atenção por alguma coisa que não é recomendável, você é apto para isso. Tem mais alguns outros aqui. Eu vou falar mais rapidamente, não precisa ser colocar no texto, tá? 1 Pedro 4,9, sede mutuamente hospitaleiro. Aqui eu quero abrir um parênteses aqui, tá, querido? A hospitalidade é algo do nosso coração, tá? Nós sabemos que nem todas as casas dos irmãos são aptas para hospedar determinadas situações. Mas você ser hospitaleiro, ele não significa só dizer que você vai hospedar alguém na sua casa. Ser hospitaleiro é você receber bem. Tá? É você ser uma pessoa agradável para receber os irmãos na sua casa. Como eu falei agora há pouco, é você fazer os irmãos se sentir bem na sua casa. E sua casa pode não ter determinadas condições, mas vai ter outras. Então, não feche a sua casa para a hospitalidade, tá, querido? Ela é muito importante para a vida da igreja. Consolai uns com os outros, uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5,11. Edificando uns aos outros. Levai as cargas uns dos outros. Lavar os pés uns dos outros, como a gente viu aqui. Mais um destaque aqui, Tiago 4,11. Essa tu coloca aí, por favor, Emerson. Não faleis mal uns dos outros. Falar mal do irmão tem uma armadilha, querido, porque assim, a gente nunca acha que a gente está falando mal do irmão. A gente está fazendo alguma menção especificamente. Tá? Mas qualquer coisa que vá denigrir a imagem do seu irmão, não faça isso com outra pessoa. É com ele que você tem que fazer, se realmente ele tiver em alguma falha. Porque isso alimenta o mundo espiritual da maldade, certo? Isso já, o inimigo ele já tem material suficiente para nos atingir muitas vezes. Porque isso ronda no meio da igreja. Mas não seja esse agente de falar mal do seu irmão, tá? Por fim, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Romanos 12, 15. Pois somos membros uns dos outros. Você se sente assim, querido? Você se sente que você é membro do corpo, você é membro um do outro? Sim ou não? Amém? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. 1 Coríntios 12, 12. E Efésios 5:30, porque somos membros do seu corpo.
Somos participantes, amados. Essa é uma verdade que foi posta, viu? Não depende de eu querer, de você querer. Essa é uma verdade que está posta. Se você não quiser assumir isso, se você não quiser viver isso, isso é entre você e Deus. Mas que você se tornou participante desse pão que é único. Essa é uma verdade que está posta, tá? 1 Coríntios 10, 17. Toda a nossa relação, ela é espiritual. Nós, às vezes, colocamos alguns ingredientes carnais, certo? Por exemplo, eu não gosto de ir muito na casa daquele irmão, porque aquele irmão só come cuscuz, e eu não sou muito fã de cuscuz. Eu não vou na casa daquele irmão, porque o irmão gosta de mortadela, o cilindro, né? E se eu comer aquilo, a minha pressão vai para os... Nós ficamos, às vezes, atribuindo coisas carnais. Eu vou para casa daquele irmão só fala de política. Eu vou para casa daquele irmão, o irmão só fala sobre futebol. Nós colocamos alguns ingredientes carnais para impedir a nossa relação espiritual. Então, não façamos isso. Você está lá com o irmão, ele gosta de conversar sobre coisas que você não é muito fã. Fala um pouquinho dele lá, diga, tá certo, não é muito a minha praia não, eu gosto mais disso. Aí você introduz a sua parte, que ele também não vai gostar, né? Esse uns aos outros aí, né? Olha, história prática. Quando eu fui batizado, Nancildo foi meu primeiro discipulador, e Nancildo não gosta de macarrão. E hoje ele come, né? Hoje ele come. Mas não é o amor da vida dele. Ele gosta de cuscuz, né? E já eu não era muito fã de cuscuz, né? Eu gosto de macarrão. Eu digo, não tem problema, meu irmão, a gente se ajeita aqui, ó. Quando você for com cuscuz, a gente come junto. Quando tiver o macarrão, a gente come. Porque a natureza da nossa relação é espiritual. As outras coisas são adjacências. Amém? Então, nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Amém? Você crê nisso? Pela fé que temos no Senhor, quando nascemos de novo, nos tornamos filhos do mesmo Pai, e temos nosso irmão mais velho, nosso Senhor Jesus, e somos membros aí da mesma família. Aleluia. Para todas essas coisas, demonstrarmos o amor fraternal, né, que por Ele foi derramado por nós, incentivado e vivido. Nós temos alguma dúvida que o Senhor nos amou? Que o Senhor amou aqueles discípulos ali que estavam próximos dele? Uns caras todos atrapalhados, enrolados com um monte de coisa. Jesus suportou um que ele sabia que ia traí-lo. Amados, não se iluda. Alguns querem desqualificar essa porção da parte de Jesus, porque já estava escrito que aquele cidadão iria traí-lo, então ele tolerou isso mais facilmente. Não, senhor. Nós devemos lembrar que Jesus viveu em carne, ele foi reconhecido em figura humana. Amém? Então, tem hora lá que ele tinha vontade de torar o pescoço daquele cara. Pode ter certeza disso. O amor do Pai fez com que ele segurasse a onda ali, mas tinha ali, caminhar ao lado de alguém que você sabia que ia traí-lo. Então esse amor foi derramado em nós. É o fundamento da vida em Cristo. Nós temos que buscar esse amor para colocar em prática todas essas coisas. E isso a gente viu de uma forma evidente, né, que o estar juntos, ter essa comunhão, a koinonia, que é a palavra de comunhão no grego, foi um exemplo que foi deixado ali, né, pelo Senhor, e foi lançado numa intensidade muito grande pela igreja primeira, que é aquele texto, né, que ficou claro, né, o primeiro texto aqui que Nancildo leu no início, de Atos 2:42, e nós sabemos que esse encontro aqui, ele tem
a sua porção, ele tem a sua validade, mas ele não é suficiente para a vida da igreja. Aqui eu revejo os irmãos que eu não vejo mais assim no dia a dia. Eu vejo irmãos que moram mais longe de mim. Eu mato a saudade, eu abraço, eu beijo. Aqui tem a sua importância. A igreja na casa tem a sua importância. Os retiros, os encontros de grupos, discipuladores, líderes, irmãos, comunhões, tudo isso tem essa importância e são potencialmente favoráveis à intensidade desses relacionamentos. Mas é o estar juntos que fortalece a nossa fé, que gera unidade e expressa o amor do Senhor Jesus na sua forma prática. Como é que eu vou demonstrar o amor que eu digo que tenho do Senhor? Como é que eu vou demonstrar isso se não for me relacionando com meus irmãos? Não tem outra forma, né? Como é que eu digo que eu amo meu irmão? Eu vou falar isso da boca para fora? Não, são as minhas ações que revelam isso, né? Isso gera unidade e revela o amor do Senhor entre nós. Então, Atos 2, 42, coloca até o 44, texto básico da nossa vida. Perseveravam unânimes, né, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. 3 coisas básicas, né? Doutrina, comunhão, 4, aliás, né? Partir do pão e orações. Em cada alma havia temor. Não percamos o temor, queridos. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Essa é uma das verdades que o inimigo tem trabalhado para destruir, tá? Então nós precisamos reavivá-la. Há muitas coisas hoje que nós estamos dividindo o nosso tempo, para além das coisas que são lícitas, tá? Porque a gente quer distância daquilo que não é lícito diante do Senhor, mas há coisas lícitas que têm atrapalhado em muito, daqui a pouco a gente vai ver. Então eu queria que a gente louvasse ao Senhor. Aqui uma canção, queridos, um louvor que é muito especial, em que ele nos traz algumas verdades que são duras de dizer, que no nosso íntimo, muitas vezes, a gente não quer dizer, mas é necessário que a gente diga, porque é assim que agrada o Senhor. Uma das frases do louvor diz assim: eu não quero viver para mim mesmo, eu quero servir e o amar, meu irmão. Quantos de nós tem coragem de dizer isso? Porque não viver para nós, assim, há coisas que a gente precisa, né, cuidar, mas quando a gente só pensa nisso, a gente deixa de lado essa porção da justa cooperação que o Senhor quer que eu e você tenhamos. Então eu queria convidar você a louvar conosco aqui essa canção. O nome dela chama-se Eu Quero Ser Uma Bênção, do nosso irmão Daniel de Souza. Essa é uma canção que tem 30 anos que ele compôs, e como já naquele momento ela expressava uma realidade muito grande da nossa vida como igreja aqui em João Pessoa, e permanece viva, né? Permanece viva. Quem não conhece, que aqui, como é, tem uma galera aqui que tem menos de 30, que eu sei, né? Mas é um louvor muito lindo, e eu queria que você cantasse, que a gente cantasse junto. Amém? Não quero viver para mim mesmo, eu quero servir e o amar, irmão.
o meu amor, meu coração, meu lar e até o pão. O amor é maior e em Jesus eu e você somos um. Eu quero ser uma bênção pra você, o aceitando assim como é. Tenha coragem, viu? Pois E a cantar isso. vontade de Aleluia. Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus eu amo você. Eu quero viver para mim mesmo. Eu quero servir e amar, irmã, compartilhar e dividir tudo que tenho com você. O meu amor, meu coração, meu lar e até o pão. O amor é maior e em Jesus eu e você somos um. Eu quero ser uma bênção pra você, o aceitando assim como é, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus eu amo você. Aleluia. Em Jesus, eu amo você. Amém? Aleluia, Senhor. O amor é o dom de Deus. Irmãos, só mais 10 minutinhos aqui, para que a gente trate algo muito sério também, e que são a causa, tá certo? Da gente não estar pleno nessas verdades que a gente ouviu aqui. Nós temos muitos irmãos intensamente envolvidos, mas a gente sabe que temos também parte da igreja com muitas dificuldades de colocar estas coisas em prática, por diversas razões. Como a gente falou no início, que o que nos habilita a ter o nosso relacionamento com o Senhor é a luz. Porque o Senhor é luz, e nele não há treva. Então, se é a luz que me habilita, tem algo que me desabilita, certo?
A treva. A treva me desabilita, eu tenho que correr dela para que rapidamente eu me habilite na luz e eu possa me relacionar com os irmãos. Então a gente tem alguns impedimentos e obstáculos que a gente tem visto acontecer no meio da igreja, tá? Nós vivemos um tempo de multiplicação da iniquidade, onde a gente podia imaginar assim, não é possível que um negócio desse vai nos atingir. Mateus, capítulo 24, 10 ao 12. Nós já temos observado isso, que a multiplicação da iniquidade, ela tem feito esse amor. Não é qualquer amor, queridos, é o amor do Senhor. Esse amor ser esfriado. Por quê? Porque nós passamos a olhar para estas coisas, a sofrer com estas coisas, a isso tomar a nossa mente, e a gente observa isso acontecendo na igreja do Senhor ao redor do mundo. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar a outros, né? Uns aos outros. Eu não sei se vocês conseguem perceber essa sensação, tá, queridos? Mas nós precisamos ter muito cuidado para que isso não entre nas nossas casas. E há toda uma ação, né, em curso para que isso aconteça. O texto de Provérbios traz um lembrete, né, de manifestações que o nosso Senhor aborrece, e já naquele tempo traz algumas coisas que estão muito latentes hoje na vida humana, tá? Então, Provérbios capítulo 6, do verso 16 ao 19, diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Eu dou graças a Deus porque, assim, na nossa história, a gente teve esses problemas, né, em relação a isso, porém a gente não teve uma intensidade. O Senhor tem nos protegido dessa questão, mas ela é muito sutil, e vez ou outra ela dá as suas caras. Então todas essas coisas, elas estão presentes. Olhos altivos, eu me acho melhor que meu irmão, né? Eu vejo por cima aqui porque eu atingi esse patamar, né? A mentira hoje ela mudou de face, né? Assim, a própria igreja às vezes fica tentando classificar a mentira. Então eu conto uma mentirinha ali para o meu irmão, coisa besta, que aquilo nem pesa na minha cabeça, né? Não me causa dano. Por quê? Porque eu passei a classificar, né? E o mundo fala isso. Quem nunca mentiu, né? Só que a Bíblia fala para a gente não mentir uns aos outros, não importa o tamanho da mentira. Então, essas coisas, elas têm por padrão, na presença do pecado, naturalmente nos tirar fora da comunhão dos santos, do relacionamento dos irmãos. Orgulho, soberba, mentira, partidarismo. Olha, queridos, partidarismo, essa palavrinha está aparecendo no livro de Filipenses, capítulo 2, de 1 a 4. Qualquer semelhança com a realidade hoje não é mera coincidência. Filipenses 2, de 1 a 4, tem um trechozinho aqui, que fala assim: nada façais por partidarismo. Ou seja, a minha tropa é a melhor, a sua não serve. Eu acho aquela pessoa melhor do que a que você acha que é. Lá em Coríntios, Paulo
exortou os irmãos contra isso, né? Que um dizia que era de Paulo, outro dizia que era de Apolo, e misturavam-se as coisas. Partidarismo, vanglória, desprezo, maledicência, inveja, ódio, egocentrismo, pecados danosos ao relacionamento no corpo. Vocês acham isso grave, queridos? Vocês acreditam que a igreja pode estar imune a estas coisas? Nós temos visto que a maledicência é um câncer em que assim ele fica por ali, ó. Ele não aparece na tomografia, né? No PET scan da igreja, mas ele está ali, ó. Que acolá ele dá as caras. A inveja é um negócio tão danoso no meio da igreja que você não suporta, né? Porque a inveja, ela é a tristeza que bate no seu coração porque algo vai bem na vida de outra pessoa. Você não fica feliz. Se você não consegue ficar feliz com aquilo que Deus está fazendo na vida do seu irmão, a inveja bateu na sua porta. E ela também é um dos que impede de você ter o relacionamento com os irmãos. Mas eu quero fazer um registro, amados. Então, essa parte das trevas a gente já sabe. Eu quero fazer um registro em relação às coisas que aparentemente, né, assim, elas são lícitas, porém elas têm um poder imenso de enfraquecer a minha vida, a sua vida, e enfraquecer os relacionamentos no Senhor. Embaraços. O que é o embaraço? É aquilo faz que não é pecado, mas que faz você perder um tempo tão grande que rouba momentos preciosos que você poderia ter nos relacionamentos. Cansaço físico e mental. Estamos trabalhando, às vezes, a mesma coisa que trabalhávamos antes, mas o volume de informações, o volume de coisa tem deixado, principalmente, a nossa mente muito cansada. Isolamento. Eu gosto mais de ficar só. A Bíblia já nos alerta isso há muito tempo. Bateu desânimo na minha vida. Deixa eu ficar quietinho aqui, estou meio desanimado. Frustrações dessa vida. Problemas financeiros. O problema financeiro corrói a vida dos irmãos e muitas vezes afasta uns dos outros. E por fim, como eu falei aqui no início, onde há relacionamento, há também potenciais conflitos gerados por esses relacionamentos. Porque nós somos diferentes, certo? Cada um de nós é único, então não tem como eu ser igual a você. O caráter de Cristo, o amor de Cristo, a vida em Cristo, tenta melhorar a nossa. É para isso que o Senhor nos chamou. Ó, do jeito que tu está vivendo aí, vai dar problema. Então tem essa verdade aqui, tem esse evangelho, tem essa boa notícia, tem esses princípios. E se você praticar, sua vida vai dar uma melhorada. Só que nesse fluxo de relacionamentos podem surgir conflitos que afetam a nossa comunhão e podem gerar feridas. Nesse auditório tem irmãos que foram feridos na caminhada. E foram restaurados pelo perdão, principalmente. Restauraram a sua caminhada. Um irmão o feriu, mas ele optou pelo perdão para continuar olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Se você, meu amado, minha amada, nesse momento, você tem alguma ferida, algum conflito mal resolvido, né, com algum irmão aqui na igreja, se apresse a tirar isso da vossa vida. Tá?
isso machuca muito mais você do que o irmão que você acredita que foi o gerador desse mal-estar, dessa ferida na sua alma, tá? Isso gera um negócio chamado raiz de amargura, que muitos de nós conhecem, tá? Então, estas coisas, raiz de amargura, mal-entendidos, fofoca e maledicência, relações financeiras mal resolvidas. Você comprou alguma coisa do seu irmão e você não pagou. Tem isso na igreja, queridos? Sim ou não? Tem que eu sei. Tem. Tem que eu sei. Então, assim, querido, você comprou algo de algum irmão e você não pagou, e simplesmente você deixou para lá, porque é irmão, não faça isso. Olha, dê uma satisfação. Se você não pagou por um motivo justo, chegue para o irmão e diz: meu irmão, olha, aquilo que eu comprei de você, que eu prometi pagar tal dia, e não lhe paguei, foi por causa disso, por favor, me dê mais uns diazinhos aí. Não seja como o ímpio que faz, o ímpio corre do credor, né? Ele muda o telefone, né? Ele bota outra pessoa para atender. Então, relações financeiras mal resolvidas. Você pegou dinheiro emprestado. Como foi? Você pediu para usar o cartão de crédito do irmão. Como é que você espera que isso se resolva? Né? Então, tem uma rotazinha assim, né, muito bem definida em relação a isso. Então, relações financeiras mal resolvidas, queridos, potencialmente geram feridas. Tá? Porque você emprestou seu nome, você emprestou seu cartão de crédito, você vendeu uma coisa para a pessoa, aquilo foi fruto desse relacionamento. Opa, não é só uma relação comercial, né? Então, é muito importante que você tome cuidado com isso, porque uma vez que acontece, nunca mais aquele... vou contar uma historinha para vocês. Eu aprendi, e eu ensino isso para os irmãos, que as coisas precisam ficar claras. Né? Então, assim, para que a coisa não aconteça assim, eu peguei um dinheiro emprestado com o Nancildo. Nancildo me emprestou. Eu disse: Nancildo, vou lhe pagar tal dia. Chegou o dia, eu não paguei a Nancildo, não dei satisfação para ele, e ele, de bom coração, ficou na dele, né? Não veio cobrar, ficou na dele. Mas o que foi acertado foi que eu emprestei o dinheiro, ele me emprestou o dinheiro e eu fiquei de pagar tal dia. E eu sigo a minha vida. Chega em Miguelito, me arruma 200. Daqui tal dia eu te pago. Miguelito, de bom coração, me empresta o dinheiro. Vou-me embora. Já estou devendo a Nancy, não paguei, já estou devendo a Miguelito. Aí daqui a pouco eu vou para ali, vou para Júlio. Júlio, me arruma 100. Então daqui a pouco eu estou fazendo da igreja o meu banco. E num dado momento, o que é que acontece? Eu esqueço que eu estou devendo a Nancildo. Então eu já vim aqui, já fui ali. Me esqueço que eu estou devendo a Nancildo. Aí volto: Nancildo, dá para tu me arrumar 200? E ele, com todo o amor, disse: meu irmão, é o seguinte, e aqueles 500? Eu fiz: eita, estou te devendo 500, né? Rapaz, vou aqui, vou ali, e a atrapalhada está feita. Se a gente não interrompe isso, queridos, isso fica rodando no meio da igreja, e a tendência já é que a maledicência de eu, que sou caloteiro, né? Porque se eu não pago a esse, já estou devendo a 3, o calote já está institucionalizado. Então, meu amado, gerou aqui já um problema. Por quê? Aí eu vou lá em Nilton, me arruma 500, rapaz, que eu tenho que pagar a Nancilda, eu não consegui aqui não. Aí Nilton: meu irmão, eu vou ver aí, eu tenho um dinheirinho na poupança, eu vou ver e tal. Aí Nilton vai no discipulador dele. Só que a conversa já andou. Aí o discipulador diz: rapaz, não empreste não, que o irmão é sofrido. O irmão não vai te pagar não.
Ou seja, já andou, o negócio já andou, e aí o negócio já ficou ótimo, né? O negócio transitando aí, gerando feridas e corações atrapalhados. Escândalos. Quando é que eu escandalizo meu irmão? É quando eu tento fazer com que ele aceite e receba, eu insisto, né, em uma coisa que ele acha que não é correto. É uma coisa secundária, não tem a ver com princípio. Tá? Tem a ver com opinião. Vou dar um exemplo aqui da historinha do cuscuz e do macarrão aqui, eu e Nancildo, certo? Então, assim, eu não vou estar com o Nancildo porque ele gosta de cuscuz e eu não gosto. Ou, se eu for estar com ele, eu vou insistir com ele que ele receba a minha insistência aqui, a minha opinião de comer macarrão. Ele tem que comer macarrão, porque macarrão é uma coisa boa. Cuscuz não é. Ou, na frente dele, eu continuo fazendo coisas em que ele acha que não é correto. Aí eu causo escândalo na vida do meu irmão. Então, eu renuncio essa parte para que esse escândalo não seja causado. Não vou ter esse irmão como alguém que é um problema para eu me relacionar. Não, eu estou com ele, ele tem essa preferência, eu vou estar com ele ali. Eu não vou criar um problema para ele, porque isso é secundário. Tá? Com os relacionamentos, com os aprendizados, isso pode mudar depois. Mas fiquem atentos a essa parte do escândalo, tá? E a falta de perdão como a principal. Essa, então, se o perdão... Você é aquele... teve uma vez que... Muitos anos atrás. Casa de Ailton e Lau. Eles estavam se relacionando com um casal. Parece que o marido tinha dado uns problemas lá. A irmã recebeu da parte deles que eles precisavam perdoar, ela precisava perdoar o marido. E a irmã disse para eles assim: eu estou processando isso ainda na minha vida, eu estou trabalhando isso, para ver se eu consigo perdoar. Amados, perdão é uma ferramenta, é uma virtude tão poderosa que o Senhor nos trouxe, que se a gente ficar moendo muito, assim, é claro que de imediato é mais complicado. E nós precisamos trabalhar isso no nosso coração. Mas não dê espaço, né, para você achar ainda, verificar se perdoar vai resolver. Resolve, 100% das vezes, no seu coração. Eu falei aqui que muitos irmãos foram feridos. De fato, temos muitos irmãos aqui que foram feridos na caminhada. Só que algumas feridas que a igreja faz são feridas, muitas vezes, de proteção. E quem as faz, talvez nem se dê conta disso. São feridas injustas também. Não deveriam ter sido feitas. Mas já que foram feitas, o perdão é a melhor alternativa a elas. Zacarias, capítulo 13, verso 6. Diz assim: e se alguém lhe disser que feridas são essas nas tuas mãos, dirá ele: são feridas com que fui ferido na casa de meus amigos. Amados, nós podemos sofrer danos e feridas na nossa alma, num ambiente em que nós acreditamos ser de confiança. Mas lembrem, nós também podemos ser causadores dessas feridas. E muitas vezes você não se dá conta disso, da ferida que você causa, mas da ferida só em que você sofre. E para essa ferida, né, para esses conflitos, para a solução desses conflitos, o amor e o perdão são as
mais poderosas armas que o Senhor deixou para nós. E se você hoje, voltando aqui só para a gente encerrar, se você hoje tem alguma ferida no seu coração, né? Algum conflito mal resolvido, saiba que essas ferramentas estão disponíveis para você. E não se demore, seja forte, enfrente, rasgue seu coração, abra seu coração. Temos que perdoar. Assim nos ensinou o Senhor, perdoar 70 vezes 7. E, para encerrarmos, eu queria deixar, amados, e aqui cantar junto com vocês um outro louvor, também do nosso irmão Daniel Souza. Um louvor em que ele nos coloca, tá certo, nas mesmas condições de devedores que somos uns dos outros. Porque eu posso não ter ferido você, você me feriu, né, na caminhada, mas você também pode ser um causador na vida de outro irmão. O Senhor quer que você entenda, né, que essa proximidade, o propósito dela é manter a igreja viva. Se nós hoje temos dificuldade e geramos conflitos com a nossa própria família de sangue, como é que na igreja isso não vai acontecer? Então, a intensidade dos mandamentos, da prática dos mandamentos, vão nos distanciar cada vez mais dos conflitos. Mas se eles aparecerem, lembrem-se que vocês têm à sua disposição o amor e o perdão. Aleluia. Vamos louvar. Diante do Senhor, jardim regado pela sua graça e seu amor. Somos o bom perfume de Cristo, exalando o cheiro de vida. Somos um jardim diante do Senhor, jardim regado pela sua graça e seu amor. Sempre que você precisar, irmão, o perdoarei de coração. Essa é a vontade do Pai que me perdoou em Cristo Jesus. Somos devedores uns dos outros, o amor que flui de Deus, que nos tem feito um em Cristo, tendo tudo em comum. Meu querido irmão, se na caminhada algo se levantar pra quebrar a comunhão, o meu coração, na força do Senhor, pra você vai liberar perdão.
jardim diante do Senhor, um jardim regado pela sua graça e seu amor. Somos o bom perfume de Cristo, exalando cheiro de vida. Somos um jardim diante do Senhor, um jardim regado pela sua graça e seu amor. Sempre que você precisar, irmão, o perdoarei de coração. Essa é a vontade do Pai que me perdoou em Cristo Jesus. Somos devedores uns dos outros no amor que flui de Deus, que nos tem feito em Cristo, tendo tudo em comum. Meu querido irmão, se na caminhada algo se levantar pra quebrar a comunhão, o meu coração, a força do Senhor pra você vai liberar perdão. Somos devedores uns dos outros no amor que flui de Deus, que nos tem feito em Cristo, tendo tudo em comum. Meu querido irmão, se na caminhada algo se levantar pra quebrar a comunhão, o meu coração, na força do Senhor, pra você vai liberar perdão. Aleluia. Os relacionamentos, amados, crescem gradualmente, na medida que nós nos conhecemos. Dessa forma, crescemos no amor e na unidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Como Ele mesmo orou, em João 17, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Aleluia, queridos. Deus abençoe vocês. Senhor, muito obrigado por essas verdades. Teu Espírito Santo nos ajude a colocá-las em prática. No nome do Senhor. Amém.